Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, quero te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Ele tem raízes africanas, morou em Brasília e já está há 10 anos aqui na Paraíba. Cheio de swing na voz e no corpo, nosso convidado de hoje é Kevin Indiana. Muito prazer, querido, ter você aqui com a gente. Isso. Muito obrigado, honrado pelo convite, satisfação imensa. E vamos conversar muito, que estou muito feliz de estar com vocês. Oh, coisa boa, nós que estamos. Kevin foi, na verdade, o primeiro artista a tocar no nosso palco aqui no Intermares Hall. Ele foi a banda que tocou num evento teste que nós fizemos aqui antes de abrir a casa. E foi uma honra imensa pra gente, foi um show muito bonito. Que isso, feliz. Foi um show maravilhoso, assim, pra gente também, né? Ter essa experiência com teatro, ainda mais um local maravilhoso como o Intermares Hall. E, assim, foi uma questão também de divisor também, a gente conseguiu muito mais coisas, muitos mais trabalhos desde depois que a gente fez o show aqui. Então, estou muito feliz e está no nosso currículo, na nossa história. Estou muito feliz de fazer parte disso aqui também. Maravilha, Kevin. Vamos voltar um pouquinho, né? Você tá há 10 anos na Paraíba, mas Sim. Antes disso, tem Brasília, tem suas origens africanas. Conta um pouquinho aí dessa tua história. Então, né? Minha mãe veio grávida dos Camarões, isso em 92 ela chegou aqui. E eu nasci em 93, ela veio, né, dos Camarões, porque minha madrinha já morava aqui, ela trabalhava na Embaixada dos Camarões, em Brasília. E aí já passou esse tempo todo, né, vivendo aqui, né. E tem uma coisa na cultura da minha família, que é muito interessante, assim, todos os africanos e tudo mais, de que os filhos saem de casa muito cedo, parecido com os Estados Unidos, né, assim, com 18 anos por ali. Sim. Então até a minha mãe, nesse período dela, ela já saiu, antes dela vir para o Brasil, ela já tinha saído de casa aqui umas 2 vezes para morar com o tio, com o primo e tudo mais, passando para estudar fora da cidade. E aí, nos meus, acho que, se eu não me engano, a cabeça já tá ruim, né? A idade batendo. Isso. Com 21 anos, mais ou menos, ela falou, ó, acho que tá no momento de você sair de casa. Eu falei, não, que isso? Nossa, é assim? Vai. E eu, assim, eu fiquei muito confuso, né? Porque já trabalhava, já estudava também, estava ao mesmo tempo. E estudava o quê, né? eu estudava Relações Internacionais, isso, na Católica, lá em Brasília, e trabalhava como terceirizado do Ministério da Educação lá. E também ajudava em casa, né? Tanto em questão de conta, também cuidar do meu irmão mais novo. E aí minha mãe falou, não, você tem que ir pra casa, ganhar seu rumo, tal, crescer, vida adulta. Eu, não, mulher, que isso, faz isso não. Aí eu fiquei mó chateado, fiquei com muita raiva, assim, muita raiva. Aí fiz o Enem, falei, ó, passei aqui, ó. Falou, massa, então vai-te embora. Aí tinha 3 lugares pra ir. Era Rio de Janeiro, Bahia e aqui, Paraíba, João Pessoa. Aí eu fui olhando, né, questão de custo de vida, tudo, né, começar a vida, falei, não, e também porque eu queria ficar longe, né, rebelde. Aí escolhi já que é pra sair, então vamos sair saindo. Desse jeito. Aí cheguei aqui em 2015, fazendo no Enem. E que curso? Também Relações Internacionais. E aí, só que no meio desse processo eu mudei para Arquivologia. Nada a ver com música, nada a ver com... E a música surgiu como? Quando? Então, a música, desde pequeno, assim, eu aspiro música, assim, pela família, todo mundo gosta muito de dançar, é uma coisa muito cultural da gente, nas festas, tudo. E eu sempre gostei de cantar, e eu sempre fui imitando. Eu acho que a primeira pessoa, assim, que eu imitava era, no caso, um personagem se não me engano, da Warner, que tinha um sapo que cantava no desenho do Pernalonga, que ele cantava ópera. E aí eu imitava esse sapo quando era pequeno. Olha! Aí depois começava a imitar os cantores na trilha das novelas e tudo mais. Aí minha mãe começou a ver assim e começou a colocar alguma coisinha assim. Em casa, no espelho, Exatamente, tal. em casa, tranquilo. Já dançava também? Gostava de dançar? Então, fui começando a ouvir a família dançando, né? Gostava, porque a gente via muitos clipes, né? Aquele clipes norte-americanos, tudo. Aí também minha mãe começou a colocar Michael Jackson na videocassete para ficar vendo o show. Aí eu comecei a me encantar, assim, de uma maneira muito surpreendente. Só que eu nunca pensei em trabalhar com música. Fui começar a trabalhar com música assim que eu cheguei aqui. Em João Pessoa. Exatamente, 1 ano depois ainda. Porque eu só queria... Aí, pronto, na universidade, quando eu entrei, eu fiz parte de um coral. No caso, ainda existe hoje, é o Coral Gazi de Sá. Exatamente. Sim, Eduardo. Isso, exatamente. Mas Eduardo, maravilhoso. E aí... para ficar perto da música, né? Eu não queria sair assim, mas eu não pensava em trabalhar. E aí em 2016, também para pagar as continhas ali, né? Aí um amigo meu falou, ó, você canta e tal, vamos fazer um teste numa banda? Eu falei, massa, bora então. Aí eu fiz.
E qual Aí era a eu passei banda? Classic Band. Sim. E isso que eu fiz parte durante acho que 2 anos. E aí foi daí que comecei a trabalhar com música. Comecei a ver que a música também era uma profissão, algo que eu podia rentabilizar e me ajudou muito nessa questão de sobrevivência e principalmente Sim. também de achar meu propósito de vida, né? Que Se hoje, encontrou. exatamente, que era o que eu Legal. precisava, assim, de algo que eu fosse fazer, que mesmo que tenha muito trabalho no sentido de gerar esforço, buscar pesquisar, buscar se reinventar, mas que eu sempre tivesse prazer de fazer todo santo dia. Então, me encontrei aqui. Que massa. Ô, Kevin, e você falou aí em Michael Jackson, Sim. quando você realmente entendeu que seria a música o caminho, quem que você, enfim, quem te inspirava, né? Quem que você curtia, quem você Sim. ouvia? Quais eram tuas referências? Então, a referência sempre maior, assim, sempre foi Michael Jackson. Até hoje escuto muito. Até minhas filhas Na também, dança também. na dança também, principalmente na performance. Então não tem como muito fugir disso, né? Não tem Sim. como. E aí eu sempre escutei muita coisa, desde rock, forró, samba, sempre gostei de muita coisa, muita coisa. E aí na época que eu comecei, aí a gente pegou esses, o que eu já tinha, né? Que era o caso, Michael Jackson, tudo, aí sempre também Bruno Mars, Sim. que eu sempre tem no meu repertório e Tem tudo. sempre. E sempre escutei muito R&B e fui pegando algumas coisas também, por exemplo, que eu gosto muito em relação ao vocal, né, de Djavan, Jorge Vercillo, Milton Nascimento, que eu escutei também bastante. Então sempre fui tentando misturar essas coisas e também coisas que eu sempre escutava com a minha mãe, né, das raízes africanas e tal, colocar na dança e tanto também no estilo de cantar. Então sempre foi muito global, assim, as influências. Muito eclético, né? É, E aí com a Classic Band você ficou lá 2 anos, já era um trabalho que você também buscava já essa performance mais... sim, com certeza. Na verdade, foi o diferencial assim, do que a gente fazia lá, porque a primeira banda ela foi feita para ser uma banda instrumental. Hum, E aí eles tocavam instrumental, pop, rock, tudo. E aí quando eu fiz o teste, aí a banda se adaptou um pouco também ao que eu já tinha já, pra nessa ter... questão de repertório Ah, e performance também. Aí falou, eu gosto de dançar. Falou, você dança? Sim. Aí tanto que começamos a colocar um número, por exemplo, de Michael Jackson, colocar um drop lá pra gente, pra eu dançar e tal, aí chamava. Aí a banda também começou a dançar em algumas partes. Começou a fazer, por exemplo, acho que na música Thriller, sim, que a banda começou a dançar junto comigo, começava a dançar junto comigo. Então sempre foi colocando essa parte de performance, de tentar dominar o palco, nos shows. né, nos shows e trazer mais o pessoal pra gente e ter um diferencial, que foi isso. Kevin, conversando assim contigo, eu tenho uma sensação de que tem uma certa timidez. Sim, com certeza. Existe. Existe. Mas o pessoal pensa, você trabalha com música e tudo mais, você é dessa. Não, eu sou um cara sou mais Mais reservado, né, mais tranquilo. introspectivo. Exatamente. Porém, quando trabalho, conversar, sempre foi muito bom de conversar com as pessoas, mas sempre, se você me perguntar, você prefere estar num local com muita gente, ir pro show ou você ficar em casa? Eu prefiro ficar em casa. Mas quando Bem tá no tranquilo. palco diante de uma plateia imensa, Não tem problema nenhum. o que é que você sente no palco? Como sempre falo, é o lugar onde que eu me acho, né? É o lugar onde eu posso ser eu mesmo. Eu me sinto mais tranquilo, mais leve para fazer as coisas. Não sinto nenhum julgamento. Então é meio que eu tô ali para dar o que eu sou para as pessoas. Então eu me sinto muito livre, muito tranquilo. Assim, acho que é a minha pessoa verdadeira, assim, completa que tá ali no palco. Sempre assim. Ai, que massa. Tão legal, né? Quando a gente Com se certeza. encontra numa coisa que Sim. é o que a gente nasceu para ser, né? Exatamente. Muito Então, legal. sou muito grato de ter vindo para cá, ter descoberto de verdade esse propósito. Sempre foi uma coisa assim na minha vida, desde pequeno, de procurar fazer algo que eu fosse dar o meu melhor sempre, né? Não ficar acomodado. Porque eu sempre tive muito esse traço, assim. Eu sempre aprendo muita coisa rápido, muita coisa fácil e tudo mais. Só que se eu não tiver algo que me impulsione mesmo de verdade, Você deixa. eu vou lá e deixo. Eu acabo não terminando. Então acho que de tudo até hoje que eu faço na minha vida, a música é que mesmo com altos, baixos, eu sempre vou Conseguiu constante, sempre constante. manter. Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho do The Voice, né? Sim. O The Voice chegou em 2018, já tinha passado o Classic Band? Não, tava junto com a Classic Tava Band junto, ainda. você tava na Classic Band Exatamente. quando foi? Exatamente. Conta como é que foi essa experiência, Kevin. Foi uma das Todo mundo melhores. virando pra você. Uma das melhores experiências da minha vida, assim, até hoje. Eu tenho alguns amigos que são jogadores de futebol, aí eles me contam, né, as vivências. Então é a mesma sensação, de, por exemplo, ele estar numa final de sei lá, Copa. uma Copa, uma Champions, assim, da vida, né? Porque é como eu sempre falei que é como se fosse uma Copa do Mundo dos cantores, né? Sim. Nesse sentido, porque você vai lá e você tem que dar o seu melhor ali
naquele instante Uma única chance. Exatamente, uma única chance, instante rápido. Tem que pensar e se você errar, errou, tem que continuar, dar um jeito de você reverter aquilo lá para, como diz o futebol, virar o jogo, né? Sim. E fazer o seu gol, né? E que é virar as cadeiras. Eu lembro até hoje que na minha primeira apresentação eu estava extremamente nervoso. Muito nervoso, gelado pra caramba. E até minha mãe que foi comigo, né? Ela falando, Kevin, você tá muito gelado, sua mão tá muito gelada. Eu falei, não, mãe, tô bem. Tô bem. Por dentro. Sofri. E aí, quando eu lembro que eu subi no palco e dei a primeira nota. E não lembro mais de nada. Eu não lembro que... Já estava noutra Não, já estava dimensão. em outro local. Tanto que até tem uma pesquisa depois que o pessoal faz lá, que eu respondi que eu não lembrava de nada. Eu só fui ver minha apresentação de fato na TV. Nossa. Que eu não sabia se eu tinha afinado ali, se eu tinha acertado ali. Eu não sabia quem tinha virado. Eu só fui entender todo o processo depois que... Acho que eu lembro que o Thiago Life falou, obrigado, Kevin, não sei o quê. Aí desci a escada, caraca, acabou. E eu nem vi, não senti nada passar. Foi algo mais assim, mais intrínseco que eu fiz. Entendi. Já tava o costume, né, de tantos shows que foi ali, né? Você já estava... Foi, exatamente. Então, essa sensação de ter todo mundo... Você teve a oportunidade de escolher com quem você quis ficar, exatamente. Né? Em que time ficar. Exatamente. E foi um privilégio, Com né? certeza. Dona Veveta, maravilhosíssima. Pessoa, assim, ímpar. Ela é um ser humano muito maravilhoso, assim, que trata desde o faxineiro até o chefe da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo carinho, mesma energia, respeito. Então, foi muito bom estar próximo dela, também dos outros técnicos. Principalmente, tive um contato muito bom com o Michel Teló, com o Brown, Lulu também, que foi menos, mas também sempre muito respeitoso, sempre torcendo assim, então foi muito bom. E a galera também da Globo, a produção, muito cuidadosa com cada um, trata a gente de uma maneira como se a gente já fosse, sei lá, superstar da música mesmo. A gente Você tem contato ainda com esse pessoal? Tenho. A gente tem um grupo até hoje, né? Que a gente massa. fala, troca muita ideia, mostra os trabalhos que você está lançando, novos. fofoca, reclama, tudo. A gente tem até hoje esse grupo e também os produtores também estão lá dentro. Kevin, e nesse tempo que você esteve, você ficou quanto tempo lá? Foram 3 meses de programa. 3 meses. Mas Isso. eu digo, porque os programas são ao vivo, né? Assim, uma parte é gravada, só que vamos dizer, um ao vivo gravado, né? Sim. Porque você só tem uma chance de apresentação, então se você errar, você não volta. Não volta. Então é aquilo que você fez e vai pra TV e pronto. Só que assim, a gente ficava indo e voltando, né? Entendi. Pela questão também. Lá direto. Exato. Só alguns períodos, assim, acho que o máximo que eu fiquei foi de uma fase para outra, foram 2 semanas, mais ou menos. Direto. Que foi acho que das quartas de final, aí a semifinal e a final. Que a gente ficou mais período, né? E aí sempre ficava indo e voltando. E chegava aqui, fazia show? Exatamente. Seguia normal a rotina? Foi um período muito corrido. Porque chegava aqui, fazia show, aí dava entrevista, aí tentava... Tinha que se preparar para a próxima exatamente, etapa. se preparar, no máximo não podia ficar doente, não podia se machucar. Não podia acontecer nada. Exatamente, então acho que foi um período que eu fiquei bastante estressado, porque eu não podia jogar futebol, não podia correr direito, porque eu estava com medo de machucar. Sim, de ter qualquer coisa. E também tem a ver com a questão também muito social também, porque assim, de um dia eu não era conhecido, e do nada todo mundo praticamente conhecia. Eu lembro até hoje de uma situação que eu sempre fui muito de fazer assim, coisas simples, de papadaria, comer um misto quente, tudo mais. Aí eu andando na rua no dia seguinte, tranquilo, pá. Oi, você comigo? Eu falei, poxa, massa, eu nem ligando, né? Lerdão assim, nem ligando. Aí fui andando, aí cheguei na padaria, peguei um misto, aí tava aparecendo na TV. Agora você, não sei o quê, pô, que massa, parabéns, não sei o quê, vai pra cima, pai. Eu, caraca. Aí depois que eu fui lembrar, passou o programa ontem, né, pelo amor de Deus. E aí fui começando a conversar com o pessoal, e aí começou nessa parte de muita gente chegar perto, né? Seguidores e tal. Seguidores, né? Os seguidores também foi uma coisa muito impressionante, que saiu acho que eu tinha 1.300 num dia, no primeiro programa. Aí na noite já tava com 50 mil. Nossa. Assim, do nada, assim. Falei, caraca. Então, começou muita gente aparecer. E essa parte, né, de, por exemplo, ir pro cinema, eu já não conseguia muito direito. Já não tinha mais vida Não tinha, tranquila. Tranquila. Aí eu tinha que fazer as coisas só à noite, para ver se dava... Para se conseguia... para fazer alguma coisinha e tudo mais. Aí, durante o dia, só resolvia as coisas, né, andando. Mas sempre foi muito bom, assim. Aqui a Paraíba abraçou de uma maneira surreal, que eu fiquei muito surpreso. Como é que foi essa adaptação? Porque é bem diferente de Brasília, né? Muito. Quando eu cheguei aqui, foi a questão de... Primeiro foi com a forma de falar, né? Sim. O sotaque. Pronto, a gente fala... O brasileiro acho que fala muito mais
mais retinho, assim, com os entre aspas mais robótico, vamos dizer assim, com pouco sotaque, ou pega alguma coisa ou outra das regiões, outro. que é muito miscigenado lá. E aqui já tem o estilo muito próprio e tudo, o pessoal fala mais rápido. Aqui? Fala muito mais rápido, Ah, é? muito mais rápido que o brasiliense. Aí eu ficava Tentando acompanhar entender. e ainda vinha com o dito daqui. Assim. Aí, tipo, gota serena, eu, que isso? Que negócio é gota serena, rapaz? E eu ficava aí tentando entender o contexto aí, e com a vergonha de perguntar assim, ei, o que é gota serena, cara? Aí com o tempo fui fazendo muita amizade. Uma coisa também muito impressionante que quando eu cheguei aqui, acho que desde o primeiro dia, eu sempre tive um amigo, assim, uma companhia. Eu lembro até que quando fui fazer minha inscrição na universidade, fiz uma amiga na fila de fazer a inscrição lá, de pegar a carteirinha. Depois fui indo conhecendo o pessoal. As pessoas são acolhedoras, muito acolhedoras, né? muito acolhedoras. Eu lembro até no ensaio, que eu morava muito longe da universidade, na época que eu cheguei. Morava na Penha, e a universidade, né? Sim, Bancários. Bancários, Castelo Branco. E aí eu fiz uma apresentação e a pessoa nem me conhecia. Falou, não se preocupa não, vai lá pra casa. Fica lá, aí depois no dia seguinte isso vai. Eu falei, rapaz... Falei, como assim? É assim, é? Que assim? Aí eu fiquei assim, pô, porque lá em Brasília não tem isso não. Não tem jeito nenhum. O pessoal é muito mais fechado, né? Então te surpreendeu, assim, Muito, a forma de... surpreendeu demais. Até então, na questão do programa mesmo em si, eu fiquei muito surpreso, porque eu fui representando a Paraíba, Sim. só que com um estilo que não é costumeiro, né? Sim. Não é raiz daqui. Sim. E então eu fiquei muito preocupado com isso, se o pessoal ia ajudar, apoiar e tudo mais. Então foi totalmente além do que imaginava. Até hoje, assim. Acho que dos nossos programas do The Voice foi a que mais das melhores repercussões, e por conta disso são dos personagens, né, que passaram no programa, que até hoje o pessoal lembra com muito carinho, com muito amor. Até hoje mandam mensagem, era pra você ter ganhado, não sei o quê, eu lembro vocês de lá. E quando não ganhou, hein, Kevin? Então, como foi isso? Uma situação de quando eu não ganhei, eu lembro que eu fiz a minha primeira música, que eu cantei, acho que foi I Feel Good, do James Brown. Exato, e eu tenho assim uma conexão muito grande assim com a minha fé, que toda vez, né, principalmente no programa, que eu terminei de cantar a música, aí eu fui pro meu cantinho lá, fui fazer uma oração. Aí eu fiz uma oração, e nessa oração eu recebi uma resposta que falava que eu não ia ganhar naquele momento. Sério? Sério. Assim, Deus falou pra mim que não era aquele momento que eu ia ganhar. Então, aí até eu fiquei, não, Deus, não pode ser. Falei, pô, me esforcei tanto e tudo. Já cheguei até aqui. Exatamente. Aí só que ao mesmo tempo que viu essa resposta, eu fui me acalmando, assim, fica tranquilo que não é a hora, o seu momento vai chegar e você fez sua história, né? Isso. Então, realmente, fiquei 3 meses no programa, fiz, acho que foram 10 apresentações, então isso é muito tempo. Muita coisa na TV, na casa das pessoas. Cada apresentação dessa é uma música para trabalhar. Exatamente. Um figurino para pensar. Figurino diferente, todo um trabalho. E também tem a questão de cada vez mais, né, você gerar muita expectativa, né, principalmente controlar o emocional. Claro. E naquela hora eu senti uma paz muito grande, tanto que quando eu fui fazer minha segunda apresentação, estava muito tranquilo. Falei, então fiz meu trabalho, fiz meu papel, dei o meu melhor e consegui conquistar as pessoas de uma maneira boa, né, que eu sempre busquei assim, representei, minha mãe estava lá, então minha mãe estava feliz, claro que ela ficou chateada, não ganhou, a mãe, né? Normal. Ela e um bocado de gente, né? Exatamente, mas assim, foi uma questão assim, que eu recebi a resposta de Deus, que naquele momento era aquilo. No teu coração ficou em paz, fiquei em paz demais. Algum perrengue, alguma situação assim, sei lá, que te deixou... no programa? É isso. Então, na primeira apresentação mesmo, tinha acontecido muita coisa, vários problemas antes de eu ir pro programa, né? Eu lembro que acho que 10 dias antes eu fiquei sem voz. Fiquei sem voz de um jeito assim que eu nunca tinha ficado na vida, de eu não conseguir falar. Quanto tempo antes você soube que iria para o programa? Você teve quanto tempo assim para se preparar? O programa foi ao ar em julho. E eu fui fazer essa gravação, se eu não me engano, 1 mês e meio antes. Então, já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E aí, nessa apresentação, que eu fui pra lá, né, pra gravar, eu fiquei 10 dias sem voz. Nossa. Que fiquei, assim, uma semana, assim, falei, mãe, eu não tô conseguindo falar, tinha que escrever muitas vezes, porque eu não tava conseguindo, e doendo muito a garganta. E aí, comecei a ficar desesperado, foi chegando 3 dias, não tinha voz. Aí, minha mãe foi lá, não, vamos pegar assim, vamos pegar uma... Né, que lá tem muita questão com erva, falou, vou te fazer um negócio de eucalipto. Aí ela me colocou
Eu lembro até hoje que ela pegou um caldeirão assim, pegou muito eucalipto, jogou na panela. Aí colocou para ferver e falou, coloca o cobertor, fica embaixo, para eu ficar inspirando. Sim. E expectorar, né? Tem que expectorar e tudo, limpando. E foi aliviando ali um pouquinho, pá. Mas ainda quando eu voei, né? Ainda tava sem voz. Aí eu comecei a bater o desespero, né? Mas falei, não, se o senhor me colocou aqui, eu vou ter que ir. A voz vai chegar. Vai chegar algum momento. Em algum momento vai voltar essa voz. Nervoso lá. E aí, conversando com o pessoal do programa, falou, ó, tem um negócio aqui que pode ajudar. Aí, nisso, aí fiz acho que foi uma inalação com Clenil A. Sim. Aí, corticóide, aí foi, liberou na apresentação. Só que foi muito engraçado que eu fiz a apresentação e depois a voz fechou. Nossa. Foi embora. Foi tipo, só para aquele momento ali. Cantar ali. Só para aquele momento. E aí terminou e foi tudo certo. Mas assim, foi um dos maiores perrengues assim, que eu passei lá. De ficar sem voz. Ainda nesse processo, minha mãe que tinha pra lá, ela quase perdeu o voo também. Ai, meu Deus. Muita emoção, muita emoção. Aí, todo mundo chegando, eu falei, cadê minha mãe? Não sei o quê. Ah, não sei não. E você só tinha, assim, de apoio, vamos dizer assim, moral, ela? Sim, só ela, naquele momento só ela. E tava chegando todo mundo, com seu pai, seu namorado, Sim, seu esposo, os todo outros mundo. candidatos. Todo mundo lá junto e a minha mãe tava demorando pra chegar. Aí depois que eu fui saber que o voo dela tinha atrasado, né, a pessoa que ia levar ela para o aeroporto atrasou. Ai. Aí ela desesperada lá, aí só que o voo dela atrasou e consequentemente ainda tiveram outros voos de outros países candidatos também que atrasou lá. Ah. Aí deu tudo certo, sim. Atrasou todo mundo, aí chegou todo mundo junto. Aí fluiu. E deixa eu ver, outro perrengue. Ah, não. O outro perrengue foi que eu também para uma prestação esqueci a identidade. Ei. Para voar. Esqueci a identidade. E aí? E aí a sorte, o cara tinha visto o programa. Ele reconheceu. E deixou. Aí deixou. Aí falou, vamos fazer isso aqui no escondido, cara. Aí eu, beleza. Aí deixou, aí eu fui. Menino. Aí eu fui fazer a apresentação. Aí mas foi doideira. Aí minha mãe mandou depois o documento pra mim, né? Sim. Segunda via e tudo pra volta. Mas ainda fiquei desesperado. Fiquei desesperado demais. Esse anjo foi quem liberou, abriu a porta pra você passar. Falei, ainda bem que pelo menos sou conhecido com uma coisa boa, né? Cara, deixa eu passar, né? Ô Kevin, e dessa experiência toda, que eu imagino que deve ter sido muito intensa, Sim. o que é que você trouxe pra tua carreira? Sim, uma coisa que, muita questão assim, de que eu sempre tive muitos limitadores, né? Na cabeça, não consigo fazer isso aqui, fulano é melhor, não sei o que, sempre ficava muito me comparando com as pessoas. Tanto que eu lembro até que quando eu fui fazer a audição, eu fui fazer no Rio de Janeiro, né? Antes de entrar realmente no programa. E eu ficava pensando, caraca, vou enfrentar um monte de gente do Rio de Janeiro lá, cara, do Sudeste, né? O pessoal lá é muito bom, não sei o quê. Aí eu falei... Mas nesse momento, você se considerando paraibano? Exatamente. Entendi. Exatamente. Nesse contexto. Pesou pra você, Kevin, o fato de você estar representando a Paraíba? Nesse primeiro momento, realmente Sim. pesou muito. Porque eu fiquei pensando, falei, caraca, eu tô saindo da Paraíba para fazer um teste no Nordeste. Ou, saindo da Paraíba no Sudeste. E aí, como é que vai ser esse negócio, né? Porque geralmente, querendo ou não, a gente sabe, né? No contexto social, as pessoas têm uma visão muito torpe daqui. Aí eu fui pensando nisso, eu falei, caraca, né? O pessoal deve ser... Tô na casa dos caras. Sim. E aí, quando eu fiz a apresentação, cantei e pronto. Aí o pessoal passou e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, não, a gente às vezes se limita de uma maneira muito desnecessária, né? Então, até... Eu lembro até uma conversa que eu tive com um candidato. Ele falou, você mora onde? Eu falei, moro na Paraíba. Então tu canta forró? Eu falei, não, mano, não canto não. Tu canta o quê? Eu falei, eu canto black music, canto pop internacional, jazz, baile. Oxê. Aí ele não falou oxe, né? O oxe você já Comigo, pegou, né? Já. E lá canta jazz, aí lá canta jazz. Ai. Eu falei, pô, mano, lá tem de tudo, pô, tem de tudo. Todo mundo gosta de tudo lá. Claro que o segmento mais forte, por ser a raiz de lá, é o forró, mas todo mundo escuta lá. Então sempre fui com isso na cabeça. Falei, não, então realmente eu tô aqui, vou representar a Paraíba da minha forma, da minha maneira e mostrar que tem tanta diversidade, que é uma terra muito boa, muito acolhedora e que tem muitas virtudes. E aí foi isso. Comecei disso, né? Fui começando cada programa, um desafio atrás do outro, né? Músicas que eu tive a oportunidade de escolher meu repertório, mas, por exemplo, na batalha não tive a oportunidade de escolher, que foi, cantei, me engano, Meu Abrigo, do Melim. E aí, uma questão que me limitou muito, mas tirou assim, da minha zona de conforto, porque eu não podia me movimentar da mesma forma, então me senti mais preso. Eu não podia fazer muito artifício na voz, porque a maior era a música mais limpa, que não podia
fazer mais do que a música não pedia. Então, estudei bastante, cheguei lá um pouco nervoso, mas entreguei limpo. Falei, não, vou fazer isso aqui, vou me propor a isso, e foi. Então, assim, o programa me trouxe muito essa questão de ter ousadia, né? De fazer as coisas, mesmo com medo, a gente tem que fazer as coisas. E também a questão de não ter medo do novo e também não ter medo de praticamente nada, né? Se você se propôs para fazer, você tem uma mensagem para dar, você dá a sua mensagem e fique feliz com isso, que você fez sua parte. Agora, o retorno, a consequência, aí já vai para outros caminhos, você não vai ter controle. Então, assim, se doar pela arte também, de uma maneira sem medo também, foi o que aprendi muito. E também de buscar também conhecer mais as pessoas, né? Porque você está no meio onde você conhece pessoas que, né, já são consolidadas na música, Sim. na arte, seja também também com os produtores, né, do programa. E aí você começa a também ter assim, caraca, fulano deve ser assim, assado, não sei o quê. E aí você vê que são pessoas também como você, né? São pessoas que são humildes, só que têm mais experiência de vida ou outro contexto e tudo mais, que você pode aprender com todo mundo. Então, também foi muito enriquecedor para mim também, de também sair da minha bolha, que eu tinha uma bolha muito pequena assim, né, só João Pessoa. Sim. E aí, quando eu fui para lá, entender o que é o Brasil, né? Você vê que cada um tem, né, sua cultura, tem seu jeito e tudo, e tá ali vários lugares fazendo arte, cada um que o Brasil é enorme, né? Assim, então, e é muito prazeroso você ver cada um expressando assim a sua cultura, o amor pela arte da sua forma, da sua maneira. Por exemplo, conheci uma menina do Sul lá que canta um sertanejo mais raiz, aí o cara lá do Sudeste que faz um rap. Então foi assim, rico, né? Muito, muito, muito enriquecedor. E desde então, assim, acho que também aprendi a pegar as coisas muito rápido também. Não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo para você fazer muita coisa. Então é meio que você já tem que chegar no programa pelo menos com um pouquinho de bagagem. Entendi. E se você não tiver bagagem, você tem que ter pelo menos a coragem. Sim. E se você tem a coragem para você enfrentar aquilo ali, você vai conseguir passar. Então, porque o que o programa busca mesmo é que você mostre seu talento. Então é aquilo que você tem que fazer. Então eu aprendi muito nisso, né? De buscar ser destemido, né? Ser flexível, aberto e também, né, buscar também entender o contexto da outra pessoa. E o mais importante também, para mim, assim, foi a questão de competição. De que eu sou um pouco competitivo, né, nas minhas coisas. Aí você tem um pé no esporte, né? Aí, né, primeiro lugar, não sei o quê, pá. Aí entender que a competição realmente pode ser um discurso que o pessoal pode achar clichê e não sei o quê, você está fugindo. Mas não. Realmente você tem que ter que, numa competição, por exemplo, como essa, vai só ganhar uma pessoa. E aí se você ficar com isso na cabeça, você não vai aproveitar o processo. Sim. Que é o processo que vai te enriquecer, que é o processo que vai te fortalecer, que vai te dar visão e que é só um recorte ali. Pronto, o The Voice é muito subjetivo, né? Muito, você não sabe. Como julgar, né? Exato. Porque, por exemplo, arte. Exato, porque, por exemplo, o técnico naquele dia pode, eu quero vou dar mais um parecer técnico. Aí o outro, não, vou dar um parecer mais subjetivo, mais sentimental, artístico que ele trouxer. E ainda tem um público, cada um vai receber a sua arte de forma diferente. Então teve gente que, nossa, você é o novo Bruno Mars, não sei o quê. Mas tem gente, pô, esse cara é muito internacional. Ele nem é brasileiro, não tá aqui. Então, se você não souber lidar com essas coisas, entender que é um processo que você tem que aproveitar e dar o seu melhor ali, e esse melhor vai ser melhor para um e para outro, você vai ficar muito doido e vai perder a oportunidade de desfrutar daquilo, né? De tudo. E como eu falei, é um recorte só. Aquilo não vai definir. O The Voice é uma parte do meu currículo, não define minha carreira. Então, com certeza. Então entender que naquele momento, né, eu me entreguei para aquilo e de restante eu tenho que continuar trabalhando e buscando mudar, buscando aprender cada vez mais e crescer, né? E trouxe tudo que viveu lá e aí seguiu aqui, continuou com a Classic Band? Isso, continuei um tempo, se não me engano, acho que foi até o final de 2018 e depois aí segui o meu trabalho solo. Exatamente. E tá desde 19, então? Exatamente. Nesse trabalho solo, que você seguiu na mesma linha, né? Isso, consegui na mesma linha, de repertório. Aí fui, durante o tempo, nessa questão de adaptação, fui mudando também, colocando mais vertentes. Aí coloquei mais africanidade, coloquei mais brasilidade também, aí fui colocando mais coisinhas que a gente gosta. E muita dança, né? Muita dança, amo, porque sempre tem dança. Tem que ter. Pra mim, música e dança andam muito juntas, né? Porque não tem como. Quando a música bate, seu corpo vibra. Então, de vibrar, só de você fazer isso aqui, já começa a se mexer. Então, é uma coisa pra mim que andam juntas, não tem como. Você falou, né, que a música e a dança andam muito juntas. Isso. Quando você
tá num show que você vê que a plateia... Sim. Porque não tem como não se contagiar, né? Você tá lá no Sim. palco, uma performance, assim, é muito vibrante, é muito... Oh, que bom. Né? Eu sou suspeita porque sou fã e Oh, que adoro isso. cantores que trazem a dança como um elemento que soma na Sim, performance, né? perfeitamente. E não tem como o público não se contagiar com isso. Fico Como é que é? feliz, fico feliz. Como é que é pra você essa relação com o público? É muito bom porque eu acho que cantar, claro, é maravilhoso. Você se conecta, você manda mensagem. Mas quando chega a parte da dança, é onde você consegue fazer a pessoa realmente se movimentar, né? Você, além de chegar no coração, chegar na mente dela, você também chega no corpo. E aí, quando as pessoas começam também a vibrar junto, a dançar junto, eu fico muito feliz porque é aquilo lá, cumprir minha missão, né? Sim. A festa tá animada, a gente tá dançando junto, ela tá compreendendo o meu trabalho, vendo que é algo que tá levando ela à alegria. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo que é uma realização desse sonho que eu tenho, né, de viver da música e tudo mais. E do meu jeito de ser tá refletindo, né? Minha verdade está refletindo na pessoa e ela devolvendo para mim e aí me impulsiona mais a dar o melhor e tudo. Até meu tecladista sempre fala, Kevin, toda vez que faz uma apresentação parece que ele vai falar como se fosse a última dele, porque ele vai lá, se mata, dança, não sei o que, soa, pá, termina todo entregue, né? Porque é isso, né? Eu vejo muito disso, Faz né? com alma, né? Com certeza. Como eu falei, né? A música é o meu propósito. Então, é muito bom, eu me encontro, né? Então, é muito bom me encontrar e ver que as pessoas entendem isso e também recebem com carinho, brincam comigo nos shows e tudo. E já vou me adaptando, né? Porque eu sei que tem gente que vai dançar junto muito, tem gente que vai dançar menos. Aí eu fico sempre olhando, assim. Aí, quando a pessoa começou a bater o pezinho, falei, então... Aí, estamos no caminho. Já deu certo, já deu certo. Então é sempre muito bom e contagia não só a mim, também a banda inteira, todo mundo. Sim. Então a gente gira numa Vai sinergia se muito grande. retroalimentando, né? Exatamente. Ô, Kevin, você toca algum instrumento? E eu toco muito mal. Muito mal, toco muito mal teclado, né? Mas eu manjo um pouquinho assim, das harmonias e tudo mais, mas toco muito mal. E aí eu tô tentando ensinar minha filha, né, agora. Já tá criando a sucessão. Já. Não para que ela seguir na música, se ela quiser seguir, bênção, mas é mais no sentido de ela apreciar a música, né, porque eu creio também que a música é um fator muito importante, né, na vida de uma pessoa. A gente, na educação, principalmente, ajudou muito no desenvolvimento dela, mas também a questão de sensibilidade mesmo, Sim. do emocional dela, né, meu emocional eu entendo muito através das músicas, assim. Então, no momento que eu estou triste ali, eu escuto tal música, O que é que você eu sei que vai... ouvir? Eu escuto muito R&B, quando eu tô assim, eu gosto muito uma coisa mais tranquila. Nesse movimento novo, né, que é lo-fi, né, vamos dizer assim. Sim. Aí eu escuto muito, hoje eu escuto muito, eu pego muito música do Bruno Mars, que é mais tranquila, eu escuto muito uma cantora chamada Muni Long, que eu gosto bastante também, Daniel Caesar, eu escuto. E aí aqui do Brasil, eu sempre vou pro Djavan, sempre vou pro Milton Nascimento ali, que tem canções muito emblemáticas, bem gostosas de ouvir. Também escuto muito a música cristã, que também me acalma muito também, né? Me mantém firme. E deixa eu ver mais. Também escuto muita música. Hoje estou escutando muito Afrobeats. Escuto muito Burna Boy. Sim. O Davido, né, que é um cantor, então eu gosto muito dessa pipe, né? Eu me sinto mais perto de... Dança em casa, bota um... Por incrível que pareça, eu danço só quando as meninas me chamam pra dançar. Sério? Pra deixar elas animadinhas lá. Mas em casa eu não danço muito, não. Não danço muito, não. E também canto muito pouco em casa também. Ah, é? Canto muito pouco. Já canta muito na rua, né? Eu fico pensando nisso. Tava até conversando com um amigo esses dias, que... O pessoal, você deve cantar pra caramba em casa. Eu falei, não, cara, acho que já tem um ensaio, né? Já tem um negócio. O que eu faço mais é cantar para as meninas dormirem, né? Aí sim. E elas nesse processo. Gostam, graças a Deus. Oh, coisa boa. É o meu termômetro, né? Aí eu canto muito para elas, assim, mas em casa eu canto muito pouco. Escuto mais música, principalmente por conta delas. Sim. A Caterine mesmo, meu Deus, ela e a Alexa têm uma relação sinistra, assim. 6 da manhã, Alexa, tocar não sei quem. E vai. Começa, 6 da manhã em casa, tuts. E a paternidade, hein, Kevin? Conta um pouquinho dessa aventura. Poxa, é uma coisa maravilhosa assim na minha vida, sempre foi um sonho, né? Eu venho de um contexto assim que minha mãe me criou sozinha, então eu nunca tive uma figura masculina, né? Mas minha mãe cumpriu muito bem esses papéis, graças a Deus, ela é uma mulher maravilhosa
luta muito até hoje. E até hoje cuida de mim também. Você é filho único? Não, hoje eu tenho um irmão, Um irmão. né, o Yannick. E aí, só que eu fui filho único até meus 18 Bastante anos. tempo. Então, tanto que antes de sair de casa, né, da casa da minha mãe, eu também ajudava na criação do meu irmão. Então, meio que eu sei essa Já relação tinha essa irmão-pai. experiência. Isso, exatamente. Aí. Então, a paternidade para mim foi uma coisa muito maravilhosa, porque me motiva mais, todo santo dia, todo santo dia. E é um amor, assim, que é inexplicável, né? Que eu vejo assim, rapaz, eu não sou muito merecedor disso aqui não, porque muitas vezes a gente tá ali nervoso e aí do nada a criança vem, só dá um sorriso, né? Acabou, né? Acabou, Desmonta. desmonta, tô cansado, me motiva. No momento que eu penso, não quero mais isso aqui, eu quero desistir, quero jogar tudo pro alto. Aí eu olho para as minhas filhas e falo, não posso. Eu tenho um propósito aqui também, na minha casa. Não é só minha vida, não é só para mim. É uma doação além do meu eu. Então a gente me fez entender o processo também da minha mãe, de às vezes aceitar muitas coisas que a gente não queria aceitar, mas pelos nossos filhos a gente tem que estar ali, né, para levar o pão de cada dia, para estar firme, para dar o melhor. Então foi muito transformador. Me ajudou muito nessa questão também de maturidade, da minha hombridade, de ser um homem mais responsável, né? Então eu sou muito grato por ser pai hoje, né, de 2 princesas. É uma responsabilidade muito grande você cuidar, criar, educar e tudo, mas no fim de tudo é muito recompensador, porque você aprende também como pode dizer, você aprende a você vê os seus defeitos. Sim. Você vê os seus defeitos que você pode e que você tem que melhorar para tornar a pessoinha melhor ainda do que você, né? E Claro são paraibanas, né? São paraibanas. Catarina já fala di, já fala oxi, oxente, já fala tudo. Coisa linda. E sou muito, muito feliz mesmo. Então é um momento muito especial e dá sempre o melhor, né, para elas Com e certeza. através de tudo que eu for fazer. Massa. Kevin, vamos falar um pouquinho desse novo momento, né? No Sim. samba agora. Me conta aí desse projeto. Sim. 25 chegando. Exatamente. Então, pronto, nesse processo também a paternidade ajudou muito também. Ah, é? Porque Por quê? porque eu pensava assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar o meu contexto musical, né? Se eu quisesse me manter mais duradouro na música, né? Sim. E eu pensava, poxa, qual estilo que eu posso fazer para que chegue mais nas pessoas, né? Porque o que eu faço é bom, é bonito, é maravilhoso, porém, pelo fato do idioma já ser o inglês, atrapalha um pouco, né? Afasta, né? Exatamente, porque a comunicação, querendo ou não vai chegar, exatamente, não vai chegar perfeitamente. Posso mandar aqui a mensagem, só que ela vai ficar no caminho. Nem No todo máximo, mundo- não vai todo mundo abraçar. No máximo vai um abraçar uma música que conhece ali e tal, aí vibra e tal, mas depois cai. Aí eu ficava pensando, não, se eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão não vou ter como, não, rapaz. Não vamos manter aqui não. E aí, nesse sentido, a paternidade também trouxe essa questão da coragem também de me impulsionar Se a fazer. testar. Exatamente, me testar, de buscar algo novo, de ser mais ousado também. E eu comecei a fazer participações no projeto do amigo meu, o Gil Júnior, Pagode do Gil, inclusive, recomendo demais. Olha aí a dica. Exatamente. E eu comecei a fazer participações em 2000, se não me engano, tem 2 anos, eu acho, 2023, eu acho. E fui começando a gostar, porque eu sempre tive, na minha casa, minha mãe sempre escutou muito. Sim. Escutou Raça Negra, escutava Jorge Aragão, Só Pra Contrariar, escutava muita coisa assim. E sempre gostei bastante. Eu lembro que na minha adolescência escutava muito Thiaguinho e tudo. Então eu fui nessas participações começando a tomar gosto. E falei, não, vamos ver, né? Eu lembro que teve uma situação, numa conversa que a gente teve na banda, que a gente falou, a gente precisa mudar de alguma coisa. E nesse momento chegou um cara falou, que é no caso hoje quem me empresaria, Matheus Adman, falou, você topa fazer aqui um projeto de samba e pagode? Porque inclusive fiz uma participação no Pagode do Gil, e ele estava lá no dia, ele viu como o pessoal reagiu, né, como eu cantava e tudo, ele ficou interessado. E aí eu falei, não, vamos pra cima, com certeza. Porque é uma coisa que eu amo, eu também estou perto das minhas raízes, né? Porque o samba, o pagode também vem das raízes negras e tudo. Então, estou muito feliz com esse momento, estou aprendendo, claro, muita coisa nova, estou levando muita coisa que eu já sabia e também, né, colocando muita coisa que eu já faço. Porque a ideia, claro, é deixar ali raiz,
deixar também um pouco contemporâneo com todos os artistas que tem agora, mas também colocar uma identidade que eu já tenho, né? Sim. E aí eu já coloco um pouquinho de soul no arranjo, um pouquinho de R&B ali no arranjo também, para deixar bem gostosinho e tal. E algumas músicas internacionais que cabem, assim. Aqui e acolá. Exatamente, um pedacinho assim, só para também o povo não ficar chateado. Mas fazer aquilo que a gente gosta. Então estou muito feliz que é um momento muito especial e que eu sinto que realmente agora eu vou conseguir ficar mais perto do público também. Sim. Né? Porque o samba, uma o pagode linguagem é muito popular, é muito popular. E outro detalhe também é que era uma coisa que parecia que só eu que eu não estava vendo. Porque quando eu falei que ia começar a cantar samba... Tua cara. Exatamente, eu tô falando, caraca, demorou demais, mano, demorou demais, não sei o que, eu já tinha te falado. E realmente o pessoal já tinha me falado, só que ficava, não, pô, não tem nada a ver, né, parece que eu vou desrespeitar o pessoal, não sei o que, invadir um espaço que não é meu e tudo. Falou, não, tem isso não, é música, e além de ser música, você é um cara que, né, você vai fazer tudo com carinho, com respeito, não vai pisar em ninguém, não vai querer ultrapassar ninguém. Você vai fazer só o seu trabalho. Então, você pode fazer. E aí é o que a gente está fazendo agora. Estamos na fase de terminar de montar o repertório. Mês que vem, dia 12/7, já vou gravar meu primeiro audiovisual. Estou muito feliz com isso. Então, está sendo um momento muito especial, assim, do Kevin Samba. Que legal. E a repercussão já dá para sentir que o pessoal tá... muito, muito. Inclusive, a gente está na correria, né, para conseguir datas aqui em João Pessoa, procurando um espaço muito legal para fazer um evento bonito, né? Nossa. Inclusive, já vou te convidar, né? Quero que você estarei lá, com certeza, todo o pessoal aqui. Com certeza. E está sendo muito bacana porque eu estou aprendendo uma coisa que realmente parece que eu já era minha, né? Sim. Então, estou muito feliz, assim, de ver e me aprofundar mais na história e tudo. Então tá sendo muito bacana. Você também compõe? Muito pouco, mas eu tô assim começando a voltar a exercitar, né, a composição, porque eu compunha muito na questão quando muito voltar por conta dos meus sentimentos. Se eu tivesse feliz pra caramba, eu falava, vou escrever. Se tivesse triste, vou fazer aqui. Então agora também gerar essa questão de, né, unir todos esses sentimentos, mas de uma maneira um pouco mais pontual, né? Sim. Com um pouco mais de técnica, vamos dizer assim, para começar a gerar mais música e tudo mais. E você também dá aulas, né, Kevin? Aula de canto. De canto. Exatamente, dou aula de canto. Já tem pouco tempo assim que eu comecei de fato a dar aula de canto, mas está sendo também um processo muito bom de aprendizagem também. Eu vejo onde que eu estava errando, né? Vou corrigir o aluno e falar, opa, isso aqui eu tenho que corrigir também. Aí, né? Essa troca, estou aprendendo muito. Exatamente. Estou aprendendo muito com os alunos e evoluindo junto com eles. E também é muito bom você servir, né? Eu acho que uma coisa da nossa vida que eu penso, né, que a gente nasceu para servir. Não adianta nada você ter um dom, um talento ou qualquer coisa que for e você não entregar isso para alguém de alguma forma. Então, estou vendo que ali dessa mesma maneira eu estou ajudando alguém, né, a evoluir, que a pessoa, primeiramente, ela acredita, né, que eu tenho essa capacidade e daí ela já está aberta para isso e você vê que cada vez que você vai ajudando ela aqui, ela vai construindo, vai crescendo, com o que ela já tem, vai melhorando. Então é muito gratificante, muito gratificante. Florescer, né? Exatamente, exatamente. Aí só dar um auxílio e aprender junto com ela. Com certeza, que massa. Kevin, e assim, o mercado da música, né? Você falou aí em alguns momentos a questão de, né, sobreviver da música, me adaptar, né, mudar, buscar novos caminhos para poder continuar como carreira. A gente tem conversado com alguns artistas, não só músicos, mas também atores, enfim. E todos relatam, né, essa dificuldade de viver da arte mesmo. Com certeza. Né? Como é que você enxerga isso? Eu sempre falo para o pessoal, claro que toda profissão é muito difícil, mas eu vejo que para o artista é um pouco mais complexo, porque envolve muito amor, muito sentimento junto, né? E, por exemplo, você sobrevive daquilo, se a pessoa realmente viver só da música, se ela não tiver outra função. Aí você tem que pagar a conta e você não tem um evento, e aí você fica pensando, caraca, o que eu vou fazer? Aí você começa a pensar na sua escolha de verdade, falou, nossa, parece que eu fui muito imprudente acreditar que só com a arte que eu ia conseguir fazer isso, e não posso assumir tal compromisso. Então é um processo muito difícil e acaba muitas vezes refletindo no que você vai apresentar. Sim. Então muitas vezes você está ali querendo fazer uma boa prestação, mas você está pensando preocupado com a conta que tem na conta que você tem que pagar e se você vai conseguir pagar. Então e mesmo assim, eu falo de mim que, querendo ou não, o The Voice me ajudou muito nessa questão de
melhorar meu cachê e tudo mais, de melhorar minha condição de vida também, né? projetar e tudo. Então, e eu fico imaginando também os meus colegas que trabalham numa escala menor, vamos dizer assim, que, né, toca em barzinho só e tudo, e tá querendo galgar, ganhar espaço. Então, é um processo muito complicado. E nesse processo, né, de altos e baixos, principalmente veio a pandemia, que foi o que, assim, me deixou muito angustiado, fora do eixo, assim. E falei, caraca, eu sou músico. E tive que parar primeiro. E voltamos por último, então foi um processo muito complicado. Inclusive, atrapalhou muito no meu processo de crescimento no trabalho, no nicho que eu já estava, né, que é o pop, né, e tudo. Que eu lembro que na época a gente ia fazer uma turnê lá no Sudeste, e aí cancelaram, né. E nessa turnê eu tenho muitas conversas também com o gravador e tudo, aí o pessoal, não, vamos segurar porque a gente não pode, talvez a gente não tenha budget para segurar a onda, e então cancelaram a proposta, suspenderam. Então, né, é um processo que a gente tem que sempre buscar, como eu falei, se adaptar e buscar outros caminhos. Eu sou muito grato que eu consigo ainda só viver só da música por enquanto, né? Dou aula, mas ainda querendo não é relacionado à música. E busco agora, também estou buscando agora fazer outras coisas outros caminhos para continuar rentabilizando e tudo mais. Mas é um processo muito difícil, né? De você lidar com isso de incerteza, porque querendo ou não, para você ser contratado você tem que gerar interesse, né? E mostrar que você vai ter uma relevância ali no evento que é da pessoa, se você vai levar, sei lá, autoridade, glamour, o que seja. Você tem que fazer um trabalho também de marketing. Tudo isso também gera custo e tudo, tempo demais. É um trabalho para além do trabalho artístico em si, né? Exatamente. Não é só ir lá cantar, subir no palco, se divertir, dançar. Não é somente isso. Tem muita coisa, muita relação. Então, o artista, eu penso que ele tem tanta arte, mas tem que ter todas as funções. E nisso também consome muito. Consome muito. E às vezes você fica sem executar de fato a sua arte de uma maneira completa. Se desgastando. Exatamente, está dividido, outras... né? Mas teria como não ser artista? Não. Eu vejo que não tem como. Inclusive tem um amigo maravilhoso, acho que muita gente já conhece aqui, o JP. Ele, assim como outros também, ele né, por desilusões, né, vamos dizer, iniciais com a música, né, dificuldades de não conseguir alavancar a carreira e tudo, ele foi buscar outros caminhos, né? A mesma coisa também, né? Eu trabalhei de um monte de coisa também já, né? Trabalhei em mercado, com telemarketing e tudo, enfim. E aí... Fugindo, né? Buscando, do chamado, exato. né? Buscando um caminho que realmente fosse mais seguro, né? Seguro para sobreviver. E aí, só que não tem como. Não dá. Né? Eu acho que como é muito mais difícil você não ser artista do que você ser, né? É melhor você pelo menos estar lá feliz, né? Fazendo sua arte, realizado, mesmo com tanta dificuldade, com luta, do que você fazer uma coisa que você vai se sentir vazio no final. Já passou algum momento, desde que você começou, passou algum momento afastado, fora a pandemia, né? Sim. Ou vamos usar a pandemia como exemplo. Sim. Como é que foi ficar sem cantar? Nossa, foi um momento muito ruim. Eu lembro até hoje que, né, que a gente ficar em casa mesmo, né? No início ali, eu lembro que eu comecei a ter muita crise de ansiedade. E o corpo já acostumado, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, a cantar à noite, eu ficava acordado, sem fazer nada, olhando na janela, porque não dormia porque meu corpo já estava acostumado para aquilo. E eu pensando, caraca, nessa hora eu estaria fazendo show em tal lugar. Nesse momento eu estaria cantando para não sei quem. E pensando assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver nisso aqui? Então foi um momento assim, muito angustiante, né? De não conseguir fazer o trabalho e ficar bem assim, refém mesmo, né? Da situação. Sem saber o que vinha, Sem saber o que vinha, né? Então foi bem complexo. Kevin, qual foi o maior show que você já fez, assim, maior público para quem você já tocou? O maior público foi na virada de ano, aqui na praia, em João Pessoa. Acho que foi na virada de 2019 para 2020. Que foi o maior público. Foi gigantesco, assim. Foi surreal. Lembro até hoje quando eu entrei no palco lá. Foi o show mais especial, assim, para você? Especial? Deixa eu ver. Especial... Ainda vou lembrar do especial. Tá. Mas, assim, de maior público foi esse. Foi esse, do eu lembro que eu fiquei tão nervoso. Falei, caraca. Que eu cheguei, boa noite. Entrei desafinando. Nervoso lá.
A adrenalina lá em cima e foi... Sempre fica nervoso antes de entrar em cena? Sempre, um pouquinho. Sempre Dá fico. aquele... Hoje mais seguro, Sim, mas sempre aquele friozinho, o friozinho, né? Aí Antes sempre, de começar. Exato. Aí vamos dizer, meu mantra é assim, acerta a primeira nota que o resto vai vir. Vai. E pronto. Aí se eu acertar a primeira nota, E vai tem vir. sei lá, alguma mandinga, alguma coisa que você faz antes de entrar no palco? Rapaz, primeiro tem claro, tem um aquecimento, tudo. Sim, sim. E aí, mas eu sempre, antes de todo show, tem que ir pra um cantinho assim. Aí eu, né, faço as minhas orações, tudo. E aí sempre fico, dá uma mexidinha assim pra mexer o corpo, né? Sim. O corpo tem que mexer, acordar. aperta o pescoço, aí, um tapa no rosto. Falo, vamos embora, acabou. Aí sempre vai. vamos embora, aí eu vou. Nossa. Sempre é um ritualzinho pra subir. Que se eu não fizer isso, tá bom. Aí também a me alongar, né? Tem sempre me alongar, assim, as pernas, tudo. Porque sempre, antes de subir no palco, eu fico um pouco mais tenso, né? Sim. Porque vai chegando o momento. Natural. E aí eu preciso soltar mais o corpo. Aí de resto, a gente vai, deixa fluir. Nossa. Kevin, música pra você é? É a vida, né? É a vida. É algo que preenche meus caminhos, meus dias em todos os instantes, todos os momentos. Não tem como fugir. Como eu falo, eu não canto de casa, mas tenho minha filha, a gente canta junto, gosto muito de cantar com ela. Coloco principalmente muito musical, assim, da Disney e tudo. Aí ela canta junto e é o que, quando eu tô, sei lá, eu tô perdido, vamos dizer assim, no tempo, qualquer coisa, angustiado, eu canto. Então sempre tem alguma música que marcou minha história, música que marcou meu casamento, música que marcou minha vinda pra cá, música que marcou um dia especial com minha mãe. Então ela sempre tá entranhada em mim, sempre, sempre, todo instante, todo segundo. Então vou dizer que é minha vida, assim. Nossa, Kevin, muito obrigada. Queria te agradecer demais pela presença. Obrigado pelo convite, satisfação imensa. Pelo seu tempo, sucesso nesse novo projeto, né? Estaremos lá prestigiando. Com certeza. Em breve. Vem com a gente, vai ser legal. Foi bom demais. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado vocês também. Até o próximo episódio.